Queremos saudar a todos a paz do Senhor Jesus, amém? Fazer um relato aqui muito breve. Um ano atrás, hoje na verdade é um dia de glorificação, porque um ano atrás eram 6 almas. E é interessante que o pastor Edelmiro, eu não estava aqui ainda, cheguei depois, né? Sou como aqueles derradeiros, né, que chegaram por último. E a intenção do pastor Edelmiro, estava comentando, era que ele fizesse um lugar aqui só para glorificar o Senhor, pegar o violão e ir lá para fora, tocar um louvor, evangelizar. Essa era a intenção dele. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor multiplicou. Na verdade não era como Ele queria, mas é como o Senhor quer. E isso é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então nós podemos glorificar o Senhor hoje, porque nós estamos aqui, não é por força, não é por violência, mas é pela ação do Espírito Santo. Eu estou quebrantado, porque vendo esse povo, na verdade, dedicado aqui, em abrir o seu coração, em glorificar o Senhor, por esse momento tão glorioso. E eu quero ler um texto, na verdade, para a gente começar, que está, acho que o menino vai projetar aqui, está em 1 Reis 8, verso 22. Foi quando Salomão, ele consagra o templo ao Senhor, e ele diz assim, ó: e pôs Salomão diante do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor Deus, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem debaixo da terra, como tu guardastes a aliança e a misericórdia dos teus servos, de todo o coração que andam diante de ti, e que cumpriste a palavra de teu servo, que deste a profecia a quem? Né? Ao pastor Edelmir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu pai que lhe prometeste pessoalmente, que disseste pelo teu nome, e cumpriste o que se vê hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é um dia de alegria, é um dia de glorificação, porque o Senhor, da mesma forma que Ele operou ali, naquele lugar, naquela consagração, né? Há quase 3.000 anos atrás, o Senhor quer fazer hoje conosco. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava ali, Ele está aqui. E nós vamos fazer uma oração nesse momento, né? Vamos orar ao Senhor, para que Ele possa, né, fazer parte, tome conta desse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar em pé nesse momento, em reverência ao Senhor. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, porque tu estás nesse lugar, Senhor. Te bendizemos a ti, Senhor, pelo perdão, pela ação do nosso Rei, Senhor Jesus. Senhor, e faça-se presente nesse lugar, porque nós queremos te adorar, para louvor do teu nome. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Glorificar ao Senhor. Ele vai estar sentado. Aleluia, Senhor. O Rei
a Jesus. Aleluia. Bendito seja teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Tudo é perda se não tenho a ti. Bendito seja teu nome, Senhor. A tua graça é o que me basta. Aleluia. Sem a ti não sei pra onde ir. Glória a Jesus, Senhor. Sem tua presença nada importa. Aleluia. Do que adianta eu ganhar no mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu vou. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu vou. Meus queridos, nós queremos cumprimentar os irmãos. Para a gente é uma alegria. Alguns rostos aqui eu conheço, né? Estou vendo a Sueli, está lá atrás. Está lá a Carmen. Maravilha, né? Nós estamos vivendo um momento muito importante, irmãos. E antes que a gente comece, falar um pouquinho aqui sobre um assunto muito importante para nós, que é uma igreja revestida pelo Espírito Santo. Então, eu quero me apresentar, né? Eu sou o pastor Bira, né? Alguns conhecem, outros talvez não. E a gente vem de uma longa jornada aí de um lugar. Mas quando os irmãos estavam falando aqui, o Espírito Santo me falou: fala que você é livre. Fala. Diz para o Senhor que você é livre. Meus irmãos, nós estamos livres para adorar. Nós não estamos aqui firmados em homens, em dogmas, nada disso. Quando eu entrei aqui, estava cantando um louvor. E até nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar em pé e nós vamos cantar esse louvor. Logo quando eu entrei aqui, eu estava até cantando aqui junto. Não tem na coletânea. Qual que é? Ah, tá. Bondade. Esse louvor. Chama Deus. Coloca a sua vida diante do Senhor. Presta atenção na mensagem dele. Nós vamos glorificar o Senhor. Chama Deus. Dó, Nós né? temos todo o prazer de poder estar aqui com os irmãos. Hoje é um dia de festa, né? Te amo, Deus. Esse mesmo. Sua graça nunca falha. Oh, glória a teu nome, Pai. Todos os dias Aleluia. eu estou em tuas mãos. Ele cabala, sorre, cabala. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Oh, glória a teu nome, Jesus. De Deus.
mão. Aleluias. Glória a Jesus. Eu cantarei da bondade de Deus, sua doce voz. Oh, glória a teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Na escuridão, a presença me conforta. Sei que és meu Pai. Ele é o nosso Pai. Que amigo é, vontade de Deus. Fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus, cantarei. a bondade de Deus. Você pode levantar sua mão. Você pode dizer para o Senhor: fala que Ele é bom em todo tempo. Oh, glória a teu nome, Jesus. Aleluias. Oh, meu irmão, levanta sua mão, agradece ao Senhor. Fala o quanto Ele é bom para você, a tua família, a tua casa. Você está aqui com saúde. Ele é tão bom. Aleluias. Glória a Jesus. Oh, glória a teu nome, Louvado Jesus. seja teu nome, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode glorificar o Senhor. Nós vamos ter um momento aqui de glorificação. Deus está aqui, meus irmãos. Aleluias. Ei, aleluias. Aleluias. Glória a teu nome. Bendito é o Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu estou percebendo aqui, nós viemos de um momento em que o Senhor nos tirou de um lugar onde nós não tínhamos liberdade para glorificar. Você não podia levantar a mão. Eu estou vendo aqui, tem alguns irmãos tímidos, né? Mas que negócio é esse, levantar a mão? Está dentro do script isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Sabe o que acontece? Quando você levanta a sua mão, você está declarando Glória a Deus. que Ele é tão bom. Santo é o teu nome, Senhor. Quando você levanta a sua mão, não é uma imposição de mãos, não é isso, não. Mas você levanta a sua mão, você está dizendo assim: Pai, eu estou aqui. Ele é o Pai. Nós não temos, irmãos, nenhum tipo de restrição para isso. Deus te fez para a glorificação dEle. A glorificação é que nos move, meus queridos. Não tenha vergonha não. Levanta a sua mão, diz para o Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado aí que você é feliz. Fala para ele. Olha aí para o irmão do lado. Você é feliz. Fala para ele. Vamos quebrar esses tabus, meus irmãos. Vamos quebrar aquilo que nos aprisionou há tanto tempo. Na verdade, nós estávamos encarcerados. Não, mas isso não pode ser. Pode. Aleluias. Glória a teu nome, Jesus. Os irmãos podem estar assentados. A gente não vai fazer isso de um dia para o outro, né? Porque, nossa, acho que o pastor lá está meio doido, né? É isso mesmo, doido por Jesus, né? Eu só peço desculpa que eu estou um pouco fanho. Eu estava resfriado até ontem à noite, muito.
Eu já ia ligar para o Edemir e falei: Edemir, fala para o Edgar dar 2 aulas lá, o Samuel, porque eu estou muito resfriado. Aí a Rita fez para mim um chá de gengibre com canela e com cravo da Índia. Vou te falar, ressuscita até defunto, viu? E Misturado, aí eu dei uma melhorada. Bira, misturado com o café do Bira. Obrigado pela propaganda, né? Tá vendo só? Mas aí eu não tô com Covid não, nem com influenza, nem com HN1. Tô bom aqui. Mas meus irmãos, pra gente é uma alegria. Eu já tô devendo essa visita aqui já há um tempo. Mas como eu disse há pouco, nós estamos passando por uma transição. E o Senhor me deu uma revelação que era para eu dar um tempo. Fica quieto, vai observar. Vai ver o que está acontecendo na sua vida. Então, durante um bom tempo, 33 anos, 28 de ministério. É muito tempo, né? Eu só não ganho do Edgar, que tem 40 de ministério, né? Mas é muito tempo, não é verdade? E aí as pessoas me perguntam: mas pastor, como que você conseguiu sair? Existe uma ação chamada ação do Espírito Santo. E apesar de tanto tempo, minha esposa, a Rita, orou 14 anos, né, Edemir? 14 anos para que a gente se libertasse, né? Mas aí tem responsabilidade, tem reunião todo dia, né? Tem reunião toda hora. Eu tô até assim meio fora de forma, porque o Senhor falou: dá um tempo. E para estar aqui, Edemir, eu consultei o Senhor. O Senhor me deu uma palavra muito interessante. O Senhor disse assim: você tem que fazer aquilo que é eficaz. Eficaz? O que é mais eficaz, irmã, do que a ação do Espírito Santo? Tudo que nós estamos fazendo aqui é pelo Espírito Santo. Aqui não existe ninguém que vai falar ou que vai fazer alguma coisa que não for pelo Espírito Santo. E o Hércules disse aqui que há um ano atrás tinha 6 pessoas, né? Ele até usou um termo meio rebuscado, né? De 6 almas, né? Pra ficar mais bonito. Mas 6 pessoas, né? E agora dessas 6 pessoas a gente vê uma igreja aqui com crianças, né? Com os irmãos. Isso é ação do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele é o que está governando esse último tempo nosso. O Pai, ao transmitir lá no Éden tudo aquilo que era o conceito da criação do homem, ele faz o homem. Eu vou dar uma pincelada aos irmãos aqui como é que foi essa ação até chegar em Jesus. E a igreja primitiva, o Edemir queria que eu abordasse um pouquinho sobre isso. Mas me permita aqui dizer aos irmãos que o Pai, ele inicia a grande obra, né? Você é resultado de uma grande obra. Você é resultado de uma grande obra. Você competiu com muitas coisas para chegar onde você está aí. Então a gente já pode dizer assim: eu sou um vencedor. Olha para o teu vizinho aí do lado, teu irmão, fala assim: você é um vencedor. Fala para ele. Fala, você é um vencedor. Fala lá, meu irmão, você que está lá atrás. Fala, você é um vencedor. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos fez vencedores. Em cima de toda essa ação do Pai, aí um projeto elaborado, né? Vem Jesus, então, o Filho amado, o centro da palavra, o centro das nossas vidas, o mais querido, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, aquele que era, que é, que há de vir, o que é tudo. Ele é aquilo que nós mais precisamos, é a nossa paixão. Nós somos apaixonados por Jesus. Ah, mas homem não fala isso. Fala. Homem é até difícil para falar para a esposa, né? Que é apaixonado, já percebeu? Quem está com um casal aqui? Levanta a mão, estou vendo 2 lá. Olha para tua esposa e para o teu esposo e fala assim, fala o esposo primeiro: eu sou apaixonado por você. Tá? Eu estou lembrando aqui, é difícil, né? Eu estou lembrando aqui que um irmão estava contando, ele não está mais aqui com a gente, o senhor já o levou. Mas ele fez essa pergunta assim, falou: fala pro teu marido, fala aí para tua esposa que você é apaixonado, que você ama, fala assim: eu te amo. Sabe como é que ele fez? Ele olhou para ele e falou assim: eu te amo. Difícil de sair, né? Mas nós somos apaixonados por Jesus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Tudo que nós estamos vivendo é pelo Senhor Jesus.
O sacrifício dele foi uma coisa... Eu não tenho tempo aqui de falar aos irmãos como é que foi o sacrifício de Jesus, o flagelo de Jesus, o que ele passou na cruz por causa de nós, para estarmos aqui nessa igreja. Mas o pai então inicia, o filho vem, põe em prática, vem trazendo amor, e a finalidade era falar do reino. Nós estamos aqui porque nós precisamos falar do reino. Sabe por que você vai ter um cargo melhor? Eu estou profetizando aqui na sua vida, você vai ter um cargo melhor. Sabe por que você vai trocar de carro? Sabe por que você vai ter dinheiro? Hércules, Ibira, Edelmir, Samuel já tem, né? Edgar também. Mas sabe para que tudo isso? Para nós sermos arrebatados. Tudo é para isso. Tudo é para o reino. Ah não, agora eu vou ganhar 10 vezes mais do que eu ganho. Glória a Deus, é para o reino. É para ajudar os outros. É para poder dizer a alguém, olha, você está precisando de alguma coisa. É para o reino. E aí então o Espírito Santo agora está fazendo o trabalho, porque quando Jesus está sendo assunto aos céus, aparecem 2 anjos e dizem assim: o que vocês estão olhando lá para o alto? Esse mesmo que foi, ele vai voltar. Jesus Cristo voltará. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, Senhor. Olha, eu vou até o Pai e vou preparar a mansão. Meus irmãos, você tem ideia do que é uma mansão? Quem aqui já entrou numa casa que tem 18 cômodos? É uma mansão. É o que te espera. A mansão celestial, ruas de ouro. Nós vamos ver uma água tão cristalina como nós nunca vimos. Nós vamos ver um muro de jaspe, de pedras preciosas, de diamante, de safira. Isso é o que João tentou dizer, mas acho que é muito mais que isso. Tudo preparado para você. Olha para o teu pé agora aí. Olha para o teu pé. Seu pé vai caminhar em ruas de ouro. Pensou, em vez do asfalto aqui, uma rua de ouro? Maravilha, hein? Estou vendo aqui que é uma rua de paralelepípedos, né? Imagina cada paralelepípedo desse um pedaço de ouro. É para você, meu irmão. Tudo o Senhor tem feito para nós. Então vamos lá. Na formação do homem, Deus pega o barro, faz um boneco, dá forma a ele. E aí é interessante porque o verbo lá que é criar, né? Que é criado do nada, né? Deus cria tudo do nada por um tempo determinado. Mas aí ele cria o homem e ele fala, façamos. Essa palavra Deus, né? Que é Elohim, é plural. Todo o prefixo terminado em in no hebraico é plural. E aí dizendo que já na criação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então às vezes nós colocamos o Espírito Santo como o terceiro, né? Assim, não, o Pai tudo bem, o Filho, mas o Espírito Santo é Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo é um Deus. Você entendeu o que eu falei? Nós estamos adorando a um Deus Espírito Santo. E Ele é tão maravilhoso, o Espírito Santo, que Ele é o único que está pegando esse culto nosso aqui, ó. Está pensando que aquilo que o pastor Edgar está pensando, que o irmão ali está na porta, que o tecladista está aqui, o irmão da bateria. Ele pega isso e vai até a eternidade e leva lá para o Pai. O Espírito Santo é o único que entra na mente do Pai. Olha que coisa extraordinária. E aí diz a palavra assim, que Ele ama tanto a nós, e nós temos que amá-lo muito, porque Ele intercede por você, minha irmã, meu querido, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? É um gemido que a gente não consegue decifrar. Sabe como é que ele está dizendo, meu irmão? Está dizendo assim, antes de ele chegar aqui no culto, ele fez tanta coisa que o veredito era culpado. Mas o Espírito Santo, ele vai lá no Pai e ele começa a gemer. Ele fala assim, Senhor, perdoa a Sueli, perdoa. Olha, foi um ato impensado. Pai, perdoa, Pai. Perdoa aí o Samuel, perdoa. E ele geme, sabe por quê? Porque o Espírito Santo nessa hora ele não quer perder nenhuma alma. Ele não vai te perder não, meu irmão. Pastor, eu estou aqui, mas o meu filho está lá nas drogas. Eu estou aqui, mas o meu filho se desviou. A minha esposa está ruim. Fique em paz, porque esse culto aqui, o teu filho vai sair da droga, sabia? Vai voltar para casa. Sabe por quê? Nós estamos falando aqui, tudo que a gente fala tem uma ligação no céu. Da boca de 2 ou mais testemunhas, tudo que fazer vai estar ligado no céu.
E aí eu falo assim, levanta a tua mão, levanta aí, fala para o Senhor, eu creio, diz aí para Ele, eu creio que Ele pode fazer isso. Nessa formação, acontece uma coisa extraordinária. O Senhor vem e sopra no nariz daquele boneco. E entra o fôlego de vida. E tudo que era barro começa a se transformar. Abdômen, baço, rim, coração. Começa a fluir o sangue. Começa a ter cabeça pensativa, massa cefálica, hemoglobinas. Tudo começa a funcionar. O sopro. Sabe como é que chama esse sopro no hebraico? Roash. Dá pra gente repetir aqui, pra gente falar que nós estamos falando hebraico? Vamos lá? Roash. Tá muito fraco. Como é que chama esse sopro? Roash. Sabe como é que o judeu ele define muito bem esse Roash? É o hálito de Deus. Já pegou uma criança no colo? Estou com meu netinho de 2 anos. Mas quando ele vem me dar um beijo, aquele hálito dele, meu Deus, que coisa maravilhosa, coisa gostosa. O hálito dele é aquele leitinho, sabe? Aquele não tem mau hálito. Coisa boa é você pegar essa criança e sentir esse hálito dele, não é verdade? Não é bom quando a criança vem te dar um beijo perto do nariz, você sente aquele hálito dele, não é verdade, irmã? Sabe o que está acontecendo aqui? O hálito de Deus está caindo sobre nós. É o Roash. Esse Roash era tão extraordinário que depois que Deus forma o homem, Ele lança uma ajudadora para ele. Ele tira da costela e faz a mulher, põe ela do lado, né? Mulher não é para colocar na frente, se bem que elas ficam, né? É verdade. Nem para colocar atrás, né? Olha, quem fala alto lá em casa sou eu, né? Já viu aquele machão? Vai lá, lavar a louça, já vou, né? É o homem. Mas a mulher foi feita para colocar do lado, para ser ajudadora. E aí nessa formação do Éden, o homem começa a dar nome, né, aos animais. É uma coisa extraordinária, a gente não tem tempo de falar tudo isso. Mas tinha um fato maravilhoso. Como é que você chama, meu irmão? Wellington. Nossa, Wellington. Wellington chegava na viração do dia. O que é a viração do dia? É o calendário judaico também, que é trocado das 6 horas da tarde para 6 horas da noite. É o novo dia. No nosso calendário gregoriano é a meia-noite, não é isso? Lá é às 6 horas. Tanto que o jejum que eles fazem começa após o pôr do sol, às 6 horas. Mas aí o Senhor vinha descer para falar com o homem. Está imaginando aqui que eu estou falando? Deus veio essa tarde aqui para falar com nós. E aí, como é que Adão sabia e Eva que ele estava chegando? Ruach. Antes do Senhor chegar, o hálito, o espírito dele vinha primeiro. E tudo começava a timblar, a balançar. E eles sabiam, olha, ele está chegando. Está chegando. Olha, vamos se preparar. Deus está chegando, o hálito dele já chegou aqui. Olha, esse vento impetuoso está chegando. Deus está descendo para falar. O que ele vai falar hoje? Eu quero conversar com ele. Era aquele tempo que o pecado não tinha sentido, não tinha entrado ainda. Então o homem podia falar face a face com o Senhor, boca a boca, cara a cara, como diz Moisés, né? A esse eu falo cara a cara. E aí o Senhor descia, e aquele rocha, à medida que Deus ia descendo, aquele ia ficando mais poderoso, e aumentando o barulho, e aí quando chegava perto, eles sabiam que Deus estava bem próximo. Sabe por que a gente glorifica? Porque a gente sabe que esse barulho, essa glorificação que o Senhor quer escutar de você, é o roache dele que está descendo. Por isso nós temos tudo para glorificar, irmãos. Ah não, na minha igreja não levanta a mão, a gente não levanta, a gente não bate palma, não. O ruache de Deus está aqui. Quando você está levantando a mão, você está falando, ô ruache, toca a minha mão. Eu quero ouvir a tua voz. Ô Adão, ô Senhor, o que é que você fez hoje, Adão? Ah, hoje eu vi uma borboleta. Ela tinha lá 6 asas e tinha uma cor vermelha, azul, amarela. Que bom. Que bom. Que mais? Ah, também vi
o bichinho que estava andando aqui, eu coloquei o nome dela de formiga, né? Já pensou? Ô Adão, que coisa boa, né? É o Ruach. Só que aí o homem, ele perde esse sentido quando ele desobedece, né? Todo mundo aqui sabe bem a história. E aí então o Senhor agora, ele não vem mais nessa viração do dia. E é por isso que quando nós estamos aqui, nós precisamos promover esse Ruach. O homem só começa a invocar o Senhor só na geração de 7. Uma outra geração passou-se a adorar o nome do Senhor. Sabe esse culto que nós estamos tendo aqui? Depois do pecado de Adão e Eva, não houve mais. Vem Abel, vem Caim, mas não havia mais culto. Não havia essa... Porque culto, meus irmãos, não é para a gente assistir, para a gente... vou lá assistir o culto do Edelir, né? Não. Eu venho para o culto para participar. Esse aleluia que você está dando aí é para participar. Olha, essa sua movimentação, quando nós estamos nos movimentando, meus irmãos, o adversário ele treme. Porque como é que o adversário sabe que você fez uma coisa ruim? Nos seus gestos, né? Quando você está amuado, quando vem o pecado de Caim, quando ele mata Abel, lembram disso? Abel, por que você está assim com esse semblante triste? Seu semblante caiu. Meus irmãos, coisa ruim é o semblante caído. Você quer ver o adversário agir? É quando o seu semblante cai. Cair um semblante é a tristeza. Não é bom a gente dar uma risadinha agora? Lembra disso, lembra disso. Toda vez que o seu semblante cair, o pecado jaz à porta. Por isso que a igreja do céu, a igreja que vai ser arrebatada, é uma igreja feliz. É uma igreja que glorifica. Às vezes nós vamos para a igreja com muito protocolo, irmãos. Muito protocolo, muito arrumadinho, muito certo de coisa. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor quer saber de um coração contrito. Sabe o que é um coração contrito? Coração contrito é o mesmo do que você vê uma ostra sendo formada, uma pérola sendo formada numa ostra. Constrição. E é isso que o Senhor quer, que a gente adore Ele com aleluia, Senhor. Eu não vim aqui para perder meu tempo, não. Eu vim aqui para glorificar o Senhor. Coração quebrantado. O Érico falou assim: eu estou muito quebrantado. É isso mesmo. Quebranta teu coração diante do Senhor. Ele não vai te desprezar, não. Mas pastor, você está querendo chegar aonde? Eu estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando do Ruach. O Ruach vai ser transmitido e nós nunca mais vamos esquecer disso. Mas nós não vamos esquecer mais, porque então esse Espírito ele precisa ser retomado. O Espírito de Deus. Nós precisamos voltar a isso, voltar às nossas origens. Então o Espírito Santo ele está agindo aqui, ele já desceu, ele já está aqui conosco. E aí então vem Jesus na forma de criança. Ele nasceu de uma virgem. E não tem nenhum fato na história da humanidade de alguém que engravidou pelo Espírito Santo. Alguém já viu alguém falar assim? Não, quem está aqui é resultado do Espírito Santo. Sabe por que nunca vai ter? Porque tudo que é primeiro e tudo que é primeiro da parte de Jesus é porque a gente tem que pensar um pouco melhor. Não houve nem vai ter, porque Ele é único. Então Ele vem, o Espírito Santo, ação do Espírito Santo. Vem, Maria engravida e tem ao Senhor Jesus. E aí Ele passa então agora a conviver com tudo aquilo que a gente convive aqui. Jesus bebeu da nossa água. Jesus caminhou na mesma estrada que a gente pode caminhar. Ele teve frio. Ele teve sede. Ele teve as suas necessidades. Sabe por quê? Porque no calendário lá do Senhor ele tinha que vir na forma humana. Porque Ele sabe como é que nós aqui vivemos. Mas tem um detalhe. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. Sem pecado nenhum. E aí Ele passa agora a falar do reino. Reino. 2000 anos atrás. Ele vai falando do reino. Ele vem falando do reino. E é interessante, meus queridos, que Jesus passa tudo isso a 12 homens apóstolos. E todo o ministério do Senhor Jesus, os 3 anos, alguns eruditos dizem 3 anos e meio, não importa.
mas era tudo para mostrar a eles que ele ia ser morto, que ele ia ser crucificado, mas que ele ia ressuscitar no terceiro dia, e que depois dali para frente ia acontecer um fato maravilhoso. Ele tinha que padecer aquilo, ele tinha que padecer na cruz. Tudo que ele ensinou aos 12 precisava agora ser distribuído para a humanidade. Imagina que os irmãos, que 12 homens mudaram a história da humanidade. 12 homens. E nós estamos aqui porque nós somos fruto dessa igreja primitiva. Mas o Senhor disse: eu não vou deixar vocês órfãos. E agora entra a nossa mensagem aqui. Eu fiz só a introdução, não vai demorar nada. Falaram que eu tenho até as 4 horas aqui para pregar. Eu falei para vocês que eu estava parado. Agora quando volta, agora foi me convidar. Vamos lá. Agora é o Espírito Santo que vai agir. Olha, vocês não vão ficar órfãos. Nós podemos dizer ao Senhor que nós não estamos órfãos? Você não é órfão, você tem um pai. Coisa boa é pai. Coisa boa é pai. Meu pai está com 95 anos. Vai fazer 96 agora no final do mês. É muito tempo, não é? Mas eu não tenho como esquecer as coisas que meu pai fez. Não tenho. Meu pai chegava de madrugada, 3 da manhã, porque ele trabalhava num restaurante. E o horário dele chegava sempre 3 horas. E a gente ficava naquela expectativa, né? Meu irmão não, meu irmão sempre dormia. Tem minha irmã, a gente ficava preocupado. Quando batia 3h15 ele não chegava, a gente já estava angustiado. Mas quando ele chegava, a gente fingia que estava dormindo. Porque todo dia, quando meu pai chegava, ele ia até o nosso quarto. E aí ele pegava o cobertor e colocava por debaixo da gente, sabe? Já viu aquela... Você está todo assim descobertinho aí, você vai lá e te cobre, te embrulha, né? Aí ele dava um beijo de cada um de nós e falava assim: Deus te abençoe. Todo dia. Coisa boa é pai, né? Porque pai é o provisor, não é verdade? Ah, e o pai chegou, que coisa boa. Trouxe a bala, né? Pai, tem dinheiro? Né? Oi pai, tudo bem? Tem dinheiro não, hoje não, né? Coisa boa é pai. Então, tudo que o Senhor Jesus trouxe do reino era ligado com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo, mas o meu Pai é o agricultor. Tudo é o Pai, tudo com o Pai. Você lê o Evangelho de João, você vai ficar maravilhado. Ele fala dele como, João descreve Jesus como filho de Deus, mas falando do Pai em todo o tempo. Agora essa reação de Pai que nós temos depois da morte e ressurreição do Senhor é o Espírito Santo. Nós não estamos órfãos. O Pai Espírito Santo está aqui também. E Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Então a igreja agora vai surgir. Porque Jesus passa o seu ministério de 3 anos e meio ensinando. E permita aqui uma notinha de rodapé. Quando Jesus está lá no Getsemane, e Ele chega para os discípulos e diz assim: poxa, nem uma hora vocês puderam orar comigo? Olha, meu coração está aflito. E eu estou angustiado até a morte. Ele sabia o que ele ia passar. Os cravos. Tem um escritor chamado Flávio Joséfo, que ele traz um relato interessante da morte de Jesus. Porque na cruz, ou você era pregado com um cravo, ou você era amarrado com uma corda de arritel. E aqui embaixo onde você colocava o pé, tinha uma madeirinha que eu não vou lembrar o nome. Depois vocês me cobrem. Quando eu voltar a próxima vez, você fala: pastor, como é que chama aquela madeirinha? Eu não vou lembrar. Mas aquela madeira era para que o réu, para que a pessoa que estava sendo executada, colocasse o pé, para que ela tivesse talvez um momento de descanso. Muitas vezes eles colocavam um pé sobre o outro, que é pelo peso do corpo, a pessoa morria por asfixia. O pulmão enchia, né, de sangue, ele morria por asfixia. Mas Jesus não morreu por asfixia, porque ele não poderia morrer com sangue preso. Está lá em Levítico isso. Mas esse escritor diz que essa madeirinha de Jesus não teve. Então os 2 pés dele estavam pendurados, segurando todo o corpo.
Imaginou o que eu estou falando aqui? No Getsemane foi Oh, que aleluia. meu Jesus orou, Aleluias. se entregando ao Pai mais Aracala, uma vez. sora, cantala, halabala, candelas. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ei, candala, rambara, candala. Vou ver os cravos das mãos, Oh, seu Deus. corpo a sofrer, Glória a teu nome, naqueles Jesus. momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Sou tudo isso por causa de nós. Que sacrifício horroroso. Cada batida do arretel que batia no dorso de Jesus era um corte como uma lâmina. As suas vísceras podiam ser vistas. Na ponta desse arretel tinha osso e chumbo. O cravo, 20 centímetros enferrujado. Foi o que estava na perna dele, que estava nas mãos. Ele foi esticado como uma corda de piano. A cruz não era dele, era de Barrabás. E Barrabás, por esse relato, era maior do que o Senhor Jesus. Como ele não tinha como chegar até o furo onde estava o lugar descrito, tiveram que puxá-lo e destroncar os 2 ombros dele. Que dor. Sabe onde foi furado? No pulso. E meu filho, que é dessa área, estava me falando: pai, eu falei assim, mas como no pulso? No pulso não tem como segurar. Nós temos 2 ossos aqui que ligam a mão. Eles fazem uma bifurcação e colam aqui na palma da mão. Entre esse furo entrou o cravo. Todas as artérias e veias foram cortadas. O músculo contraído. Esse foi o sacrifício que ele passou. E ele está lá no Getsemane dizendo: nenhuma hora vocês puderam orar por mim. Sabe por quê? Falou que eles dormiram, né? Porque eles estavam acostumados com Jesus como seu herói. Aquele que multiplicou pães. Aquele que curou Bartimeu. Aquele que fez o mar virar um tapete para ele andar. Ele é o nosso herói. Por que ele está pedindo para a gente orar com ele agora? Como? Foi ele que desafiou os algozes, foi ele que desafiou os fariseus e saiu por ele, ia ser jogado no desfiladeiro. Ele sai no meio deles invisível. É Jesus, é o Pai, é o herói deles. Era isso que eles estavam esperando. Nenhuma hora vocês puderam orar comigo. E aí Jesus é morto, ele ressuscita no 3º dia, e a gente tem que glorificar por isso. Ele está vivo, Glória a Deus. está vivo, mas há preocupação. Quem vai liderar a igreja agora? Quem vai liderar aqui a igreja do Idemir, né? É dele a igreja? Não. Ele é paizão, né? Me falaram. Dá café para todo mundo do Bira.
da cesta básica. Mas a igreja não é dele, a igreja é do Senhor. E agora é o Espírito Santo então que vai fazer essa função, é que vai dirigir. E aí eu até passei aqui para o Edemir, para ele colocar para nós, porque a igreja ela é como uma orquestra. O que tem numa orquestra? Vamos lá, os irmãos me ajudem aqui a pregar. Vamos lá, primeira coisa que tem numa orquestra. Maestro. Na orquestra tem mais o quê? Instrumentos. Tem gente cantando? Tem. Então a igreja desse último tempo é uma orquestra. E o grande tutor dessa orquestra é o Espírito Santo. Quem está à frente dessa orquestra? O Espírito Santo, ele que comanda. Sabe o que é a partitura? Olha a partitura aqui, ó. E aí nós temos que conhecer as notas. Eu não sei, minha mãe tanto tentou fazer para mim, eu não consegui. Si bemol, clave de sol, o que mais? Fala aí. Fá. Fá sustenido, né? Eu não sei. Dó com sétima aumentada. Ixi, compasso e tal, né? Mas olha que interessante, toda vez que você lê a Bíblia, o maestro tem todo o carinho de te explicar nota por nota. Olha, aqui está falando de Abraão, aqui está falando de José. Sabe por que é maravilhoso a gente poder falar do Espírito Santo? Porque nós não precisamos de maestro humano, não precisamos. O maestro Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Glória a Deus. Nossa função é levar você a ter um contato maior com Ele. A função do pastor é pastorear você para dizer: vai atrás do Espírito Santo. Ô pastor, por favor, ora aqui por mim, pelo amor de Deus, meu filho está mal. A gente fala alegria, mas sabe qual a maior bênção? É você chegar aqui e dizer assim: pastor, meu filho estava doente, estava mal. Nós ajoelhamos ao pé da cama, nós pedimos: Espírito Santo, vem aqui agora, pelo poder do sangue de Jesus, pela presença do Pai, cura meu filho. E quando foi à meia-noite, o menino levantou, sentou, conversou, a febre foi embora. É isso que o Senhor quer de nós. Deus não quer dependência humana. Olha, porque o líder, o super-homem. Oh, meus irmãos, que bom que eu posso dizer isso hoje aqui. Eu vou parafrasear aqui o Hércules. Eu estou quebrantado. Que bom que eu posso dizer que nós não estamos limitados a homens. Nós podemos glorificar o Senhor como Ele quer que nós o glorifiquemos. Agora é o Espírito Santo. Eu queria que você prestasse atenção agora, porque nós vamos escutar uma sinfonia de Bach, Jesus, Alegria dos Homens. Eu queria que vocês prestassem atenção em alguns detalhes aqui. Dá para apagar a luz aqui, Hermes? Dá. Dá? Aí, ó. Oh, é você. Oh, aleluia. Presta atenção. Oh. Não. Aumenta aí. Oh. Atenção que eles estão cantando ao regente, mas toda hora o que as pessoas fazem? Olham para onde? Pode falar. Para o maestro. Nós estamos olhando para o Espírito Santo. Ele está aqui. Ele é esse grande maestro. Essa partitura é você examinando as escrituras, né? Como que é o slogan aqui da igreja. É você examinando se tudo está certo. Você é o povo de Beré. Você não está aqui porque alguém falou alguma coisa. Os berianos, eles iam tudo na palavra.
Está na palavra? Tá, aleluia. Está na palavra? Não, então não vou. Mais um pouquinho para nós, tá bom, né? O Senhor quer da gente? Seja uma peça importante nessa orquestra. Senhor, eu vim aqui para trabalhar, Pai. Eu vim aqui porque eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Eu quero ter uma experiência. Eu quero viver algo da parte do Senhor. Mas agora, ó, presta atenção que eu vou dizer aqui aos irmãos. Todo mundo aqui tem o Espírito Santo? Levanta a mão quem tem o Espírito Santo. Deixa eu ver. Quem não levantou não tem. Levanta aí, menininha. Levanta aí, você tem o Espírito Santo? Levanta. Você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele habita em cada um de nós. Você é o templo do Espírito? Você é o templo do Espírito? Você é o templo do Espírito Santo, ele habita em você. Você tem ele dentro de você. É ele que fala contigo. Agora, meus irmãos, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai subir, a igreja que não vai ficar nenhum, tem que ser uma igreja revestida do Espírito Santo. E aí, vamos começar a mensagem agora. Agora é sério. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42 e 43, o menininho vai colocar para nós, vai falar o que acontecia nessa igreja primitiva. Os irmãos tinham tudo em comum, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Sabe o que é preservar? Alguém sabe? O juiz aqui sabe. Você é juiz. Preservar é estar fazendo algo junto. Nós estamos juntos. É muito legal quando a gente encontra assim, alguém fala assim: e aí, meu irmão, conhece lá, estamos juntos. Estamos perseverando. Mas no que? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Então os apóstolos tinham a doutrina de Jesus. E agora nós estamos sendo levados até essa doutrina dos apóstolos. Só que vocês falaram junto comigo e confessaram que tem o Espírito Santo. Agora, só ter o Espírito Santo para você não vale. Vou fazer um negócio aqui. Eu vou fazer um ato profético, porém um ato de exemplificar para os irmãos o que é uma igreja revestida. Amém? Entenderam o que eu falei? Uma igreja o quê? Tem 2 copos aqui. Um eu usei, o outro, deixa eu ver aqui. Segura aqui. Esse aqui é o Espírito Santo. É água. Está nele. A água está nele? Não, dentro dele, está ou não? O que ele está fazendo? Está segurando. Agora ele vai tomar um pouco. Toma um pouquinho. Olha que maravilha. Agora onde está o Espírito Santo? Aonde? Você está revestido do Espírito Santo ainda? Você está nele. Agora como é que eu sei que ele está revestido do Espírito Santo? Eu não vou ter que fazer um ato aqui. Não vai doer nada, tá? Prometo. Baixa a cabeça. Não é batismo não, viu? Põe a mão na cabeça. O que você está sentindo? Está sentindo o Espírito Santo, já foi a lei. É a água. Ele está revestido agora. Agora, olha que maravilha. Segura de novo o copo. O Edros que está aqui, ele está sentindo o que ele está sentindo? Põe a mão na cabeça dele. O que você está sentindo? Ele está sentindo a água do irmão. Ele está revestido do Espírito Santo. Quando alguém chegar perto de você e relar em você, colocar a mão em você, ver as tuas atitudes, ver as tuas formas de viver, vai falar: ele é revestido do Espírito Santo. Sabe aquele? Eu estou sentindo aqui, ó. Ele relou aqui em mim. Nossa, eu senti uma paz. É o Espírito Santo. Sabe quando é que você está andando e alguém fala assim: nossa, aquela pessoa é diferente. Ele falou um bom dia tão diferente, né? É porque ele está revestido do Espírito Santo.
Ô meu irmão, minha querida irmã, quando alguém passar perto de você, as pessoas vão notar que você está revestida do Espírito Santo. A igreja que vai subir não é a igreja que só sente o Espírito Santo. Até eu nem gosto muito de usar essa expressão, sentir. Ai, estou sentindo um negócio, sentindo um calafrio. Não é isso não. Você está cheio do Espírito Santo. Olha, meu coração ficou aqui. Minha alegria. Você está cheio do Espírito Santo. Agora, revestido é o testemunho. Revestido é como você anda. Revestido é como você trata a sua mulher. Aí ele vai para a igreja todo dia, mas eu só vejo ele brigando com a mulher. Está revestido? Não. Meus irmãos, o Senhor está nos chamando essa tarde para a gente estar revestido do Espírito Santo. Os irmãos lembram do Salmo 133? Põe para nós aí, querido. Salmo 133. Olha que descrição extraordinária do salmista. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, juntos. Sabe o que é viver em união? Ter tudo em comum. Eles tinham isso. Vendiam as casas, participavam do culto, vendiam as casas. Olha que coisa maravilhosa. Eu não tenho nem ideia como é que foi isso. 3.000, 5.000 pessoas vivendo isso. O versículo diz assim, vai dizer assim: é como óleo. Peraí, não escutei. Não, mais um pouquinho. O Espírito Santo é precioso. Precioso, tem preço. Tem peso. Nós não estamos aqui para brincar de religião. Olha, eu até fiquei bom da gripe, não tomo nem roupa. Eu falo mesmo. Sabe por quê? Porque o precioso está aqui. O precioso está aqui. Ó, com bom e com suave. Olha, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça. Olha, assim como desceu na cabeça do irmão, vai descer na sua vida agora. Ah, pastor, eu cheguei aqui tão mal, triste, de mau humor, briguei em casa, as coisas não estão boas, a conta não fecha. Alguém tem esse problema aqui ou só eu? A conta não fecha. De casa, hein? Tem? Ah, meu Deus, essa conta não fecha. Os boletos não param de chegar. Meu Deus do céu. Mas ele desce pela cabeça. O centro dos grandes conflitos estão aqui, ó. Ai, pastor, você vai falar de novo? Vou. Depressão, angústia, ansiedade, estresse, as doenças psicossomáticas. Todo dia estão aí. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu pensei que era um pouco de... Posso usar essa expressão aqui? Essa? É uma frescurinha, né? Ah, isso é frescura. O irmão está deprimido. E crente fica deprimido? Fica? Fica. Quando eu cheguei na igreja, se eu falasse isso, eu apanhava. Vai orar, rapaz, né? Vamos orar aqui com uma imposição de mãos. O irmão está com estresse. Que estresse é doença de rico, né? Eu vivia querendo ter estresse, sabia? Mas queria tanto ter estresse. Só vivia escutando isso. Ah, estresse é doença de rico. Ai, meu Deus. Mas elas estão aí. A cabeça é o centro dos grandes conflitos. Está tudo aqui. Ele quer fazer você dormir diferente. Ele quer fazer você ter uma voz mansa. Você ter um diálogo com a esposa e poder dizer: eu te amo. Não eu te amo, né? Ser gentil. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba. A barba fala de responsabilidade. Ai, como é bom quando você deixa o Espírito Santo. A Rita vive falando isso para mim. Deixa isso na mão do Espírito Santo. A gente tem que viver o que prega, não é verdade? É fácil? Não, vou deixar tudo aqui na mão dele. Mas é a responsabilidade, a seriedade. E a gente às vezes coloca as coisas muito sérias. Nós somos muito céticos. Eu estou vendo que os irmãos já estão mais descontraídos, né? Já estão rindo mais, levantando mais a mão. Porque é isso que o Senhor quer da gente. É tirar essa coisa dura. Você é duro com você mesmo. O maior problema da gente é que a gente briga com a gente. Já viu? Você briga com você todo dia. E quando olha no espelho, então? Meu Deus. Vai passando os anos, então. As mulheres, então, né? Fio russo, sei lá, aquelas coisas todas, né?
Mas o Senhor quer nos levar a nós termos essa seriedade, deixando com o Espírito Santo, e que desce sobre a orla das vestes. Interessante essa palavra, porque a orla daqui das vestes eram as franjas. Quando a mulher põe a mão nas vestes de Jesus, não foi na veste, ela colocou na franja. E essa franja, ela tem um detalhe: são 8 fios que são compostos de 5 nós. Então imagina aqui, ó. Por isso que eu queria um microfone assim, vai. Vou trazer o próximo. Então imagina aqui 8 tranças, né? Assim. E aí dá um nó aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Isso faz na orla toda do vestido. E aquela mulher, ela disse assim: se eu só colocar a mão na franja, só na franja eu vou ser curado. Esses 5 nós representam os 5 sentidos nossos: audição, paladar, olfato, tato e visão. O que essa mulher tinha? Um fluxo de... Ela estava enxergando bem? Ela só escutava coisa ruim. Ela não comia direito. O cheiro era só o cheiro da hemorragia. Ela não gostava nem de se tocar. Quantos anos ela sofreu nisso? Fala aí, os irmãos de Bíblia. 12 anos. Meu irmão, 12 anos ela devia ser assim. Mas se eu tocar essa tarde na orla do vestido, esses 8 fios que são o amor do Senhor, vai fazer com que você, se perder alguma dessas coisas, vai voltar a ter essa tarde. Eu não estava enxergando mais o Evangelho, eu estava vendo uma coisa tão tradicional, tão cheia de religião, eu estava escutando tanta coisa que feriu. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está com o ouvido ferido, magoado, machucado, sofrendo. Olha, tem que ser assim, não pode ser daquele jeito, é dessa maneira. Tem muita gente aqui machucada, escutou. Tem muita gente aqui que não está conseguindo colocar a mão nem para trabalhar, né? A mão fala do trabalho. Ah, pastor, não dá para trabalhar agora, eu estou muito ferido. Ó, com bom e com suave. Que os irmãos vivam em perseverança, em comunhão. É como óleo precioso que vai descendo, vai até a veste e depois vai até o pé. Ó, vou fazer aqui mais um ato profético. Bate o pé aí no chão aí, bate aí. Pode bater, o Edemir deixa. Bate aí. Você vai andar em lugares maravilhosos. Você vai chegar em casa diferente. Você vai chegar no trabalho e vai pisar lá diferente. Seu esposo, sua esposa vai ver que você está diferente. Ó, esse evangelho que fala o sapato aqui, o pé, está sendo pregado para nós alcançarmos a eternidade. Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fechar os nossos olhos. Eu tenho certeza que eles estão doidos para terminar aqui. Eu não queria terminar, né? Mas nós vamos agora caminhar. O óleo desceu até os seus pés. E você vai caminhar. Os irmãos sabem daquela passagem de Ezequiel no capítulo 47, das águas purificadoras? Ele me fez rodear pelo templo, e uma água saía do trono, e essa água descia. Eu andei 500 côvados, e a água me dava pelos pés, pelos artelhos, né? Você precisa ser revestido, mas só o pé não, agora me dá pelo joelho. Eu preciso orar mais, eu preciso clamar mais, eu preciso buscar mais o Senhor. Agora me dá pela cintura. Aí eu já não consigo andar direito, eu estou já me envolvendo, eu já estou sendo revestido, mas é só parte do meu corpo revestido. Ah, eu andei mais 500 côvados, eu andei mais um pouco, 1000 côvados, mais 500 metros, e a água me dava pelos ombros. Oh, meus irmãos, o que você vai carregar é leve. Aprendei de mim que o meu jugo é leve. Oh, meu querido, foi todo o seu fardo diante do altar. Está leve. Agora não dá mais para nem colocar pelos ombros. Eu tenho que nadar. Agora eu vou pedir um pouquinho para esperar. Nós já vamos fechar os olhos. Agora eu não consigo mais andar, porque a água não está dando mais no ombro. Já cobriu minha cabeça, revestido
da água purificadora do Espírito Santo. Agora eu tenho que nadar. E nadar, você só consegue nadar quando você tira o pé do chão. Quando a gente tira o pé dessas coisas dessa vida. Quando a gente sai desse plano terreno. Nós vamos nadar agora. Nós vamos nadar do rio do Espírito Santo. Feche seus olhos. Deus está nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Vai nadando. Feche seus olhos e se sinta no rio do Espírito. Deixa Ele te levar. Ele quer te levar a outra margem, a outro lugar, a um outro momento, a um outro aspecto de vida. Ele quer tirar a religião da sua vida. Ele quer tirar o jugo. Ele quer tirar a dor, o machucado. Deixa Ele te levar, meu irmão. Deixa Ele te levar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Pai. Glória ao teu nome, Jesus. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abra os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar no céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar no céu. Acham que falam em bens materiais, mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, leva a igreja em oração, faz arder de novo. Aleluia. Acende o fogo. Glória a Jesus. Levanta essa geração. Glória a Deus. Traz de volta a visão, onde tudo começou. Glória a Jesus. De volta ao primeiro amor. Enquanto o grupo vai estar cantando, fica no seu lugar. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar. Porque os pastores aqui, os diáconos, nós vamos orar. Vamos orar. Porque Vamos orar. pararam de falar no céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar no céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta
acende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Vem acende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu, e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta esta geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta esta geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, pastor? Meus irmãos, é maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo e saber que durante todo este momento ele foi derramado sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Mas o derramamento do Espírito Santo não consiste só em sermos cheios dele, mas consiste em permanecermos cheios dele. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que convém que caminhemos hoje, amanhã e no dia seguinte. Então nós precisamos desse Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito Santo, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa primeira aula está encerrada.
Nós vamos dar 10 minutos de intervalo para os irmãos. Se os irmãos quiserem beber uma água, quiserem utilizar o banheiro. Em seguida nós retornaremos para cá. Amém? 10 minutos.